Boa tarde a todos. Este é mais um evento realizado pelo Instituto dos Magistrados do Brasil, com a presença do diretor de eventos culturais, desembargador Jean Saad, e com a presença do nosso palestrante, desembargador federal do Tribunal Marítimo, desembargador Marcelo Davi. A palestra versa sobre a importância do Tribunal Marítimo como auxiliar do Poder Judiciário. O Tribunal Marítimo julga os acidentes e fatos da navegação, registros, ônus e as propriedades das embarcações. A modernidade tem mostrado que o trabalho e lazer no mar estão crescendo cada vez mais. Por isso, vou desde já pedir ao desembargador Marcelo Davi, nosso palestrante, que também, se possível, faça uma referência à competência cabível a este importante tribunal. Interessante que a história da criação do Tribunal Marítimo traz à lembrança o fato ocorrido em 1930, quando um navio alemão, Baden, foi bombardeado no Rio de Janeiro para que retornasse ao porto. Foi um incidente que alertou as autoridades quanto à importância da criação do Tribunal Marítimo a partir de 1931. No estado do Rio de Janeiro, ele se encontra localizado próximo ao Tribunal de Justiça, em prédio imponente e histórico. É notório o crescimento das demandas deste tribunal, uma vez que grande parte do transporte é realizado por meio de embarcações, e isto a nível nacional e internacional. Por isso, é uma honra muito grande para o IMB, Instituto dos Magistrados do Brasil, tratar desta matéria, considerando a importância jurídica que envolve o Tribunal Marítimo. Feitas essas considerações, passo a palavra ao desembargador Jean Saad, e dali em diante, da agora em diante, conduz o processo deste evento. Boa tarde. O Instituto dos Magistrados do Brasil, nessa tarde, está muito feliz em receber o desembargador federal do Tribunal Marítimo, o desembargador Marcelo Davi, que possui um currículo invejável. Além de desembargador, ele é doutor em Direito pela Universidade do Museu Social Argentino, a UNSA, é professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Ele possui pós-graduação em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Juiz de Fora e também Direito Processual Civil pela Universidade Católica de Petrópolis, UCP. Além disso, é coordenador de cursos de pós-graduação em Direito Marítimo e Portuário. Eu vou passar a palavra, então, ao nosso convidado, mas antes eu vou falar uma frase que talvez para alguns não faça muito sentido, mas no final do nosso encontro, com certeza, a compreensão será alcançada. A frase é a seguinte: o navio está no berço porque o calado permitiu. Desembargador Marcelo, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, desembargadores Peterson, presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil, desembargador Jean, que me honram com a presença e com o convite. Me sinto extremamente prestigiado pelo Instituto com o convite e é um prazer muito grande falar para um instituto específico, para aqueles que assistem, que possam assistir posteriormente, e falar especificamente sobre o tribunal. Eu sou atualmente o vice-decano, embora seja o mais jovem, eu sou o vice-decano do Tribunal Marítimo, estou completando em setembro, 29 anos aqui no Tribunal Marítimo. Então, assim, eu tenho um prazer muito grande de falar de um órgão, de uma instituição do qual eu me integro há quase 30 anos e tenho muito orgulho de ser uma instituição que ano que vem fará 90 anos, estão todos convidados para o evento de comemoração,
dos 90 anos do Tribunal Marítimo, que faremos certamente uma festa à altura da data, e fico muito feliz de poder esclarecer questões que envolvem, muitas vezes, esse ilustre desconhecido, né? Quando o desembargador Peterson me fez a gentileza do convite, né, eu pensei em falar, já que estou no Instituto de Magistrados, sobre essa relação entre o Tribunal Marítimo e o Poder Judiciário, uma relação essa que começa já no artigo 1º da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo tem uma lei própria que rege tanto as suas questões materiais quanto as questões processuais. Tem uma lei orgânica específica só sobre o Tribunal Marítimo. E tudo que envolve o processo, o rito, defesa, competência, estão previstas nessa lei. Então, é a Lei 2180 de 1954. Aqueles que têm interesse nessa matéria, é imprescindível a leitura dessa lei que rege todo o funcionamento do órgão. E a relação entre o Tribunal Marítimo e o Poder Judiciário já se encontra no artigo 1º dessa lei. O artigo 1º tem a seguinte redação: o Tribunal Marítimo é um órgão autônomo. Então, essa é a sua primeira natureza jurídica, que, pela exposição breve que eu vou fazer, vai ficar bem claro o porquê dessa primeira expressão. O Tribunal Marítimo é um órgão autônomo, tá? Justamente para que ele tenha imparcialidade, neutralidade e isenção técnica para julgar as matérias que lhe são colocadas à apreciação. Continua a lei. É um órgão autônomo, auxiliar do Poder Judiciário. Então, essa expressão, auxiliar do Poder Judiciário, é uma expressão advinda do artigo 1º da lei, uma expressão legal. É uma expressão, então, que está dentro da normativa jurídica do nosso país. E aí, continuando a natureza jurídica, que se encontra logo no artigo 1º, diz a lei: é um órgão autônomo, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao Ministério da Defesa, via comando da Marinha, para provimento de pessoal e material. Então, especificamente, nos recursos, né, orçamentários, na questão de pessoal e material, esses recursos vêm via Poder Executivo, via Ministério da Defesa, comando da Marinha. Então, já começo falando sobre essa natureza jurídica, que é muito especial. A única semelhança que existe com o Tribunal Marítimo é o Tribunal de Contas da União. Não é igual, mas semelhança, porque o Tribunal de Contas da União, ele não integra o Poder Judiciário e ele está para o Poder Legislativo, como o Tribunal Marítimo está para o Poder Executivo. Tá? Eles têm em semelhanças o fato de ter uma jurisdição anômala, né? Cada um especificamente para uma matéria, né? E auxiliam o Tribunal Marítimo, o Poder Judiciário, o TCU, o Poder Legislativo. Tá? O Tribunal Marítimo tem como atribuição estabelecida pela lei julgar os acidentes e fatos da navegação. Tá? Então, a função judicante é a sua função principal. E como função acessória, ele realiza o registro de toda a propriedade marítima no Brasil. Tá? Toda a propriedade, os armadores, os ônus reais, são registrados no Tribunal Marítimo. É o único cartório, tá? E essa expressão é correta, cartório, que faz esse tipo de registro no país. Tá? Todas devem ser feitas no Tribunal Marítimo. E aqui, nesse contexto, eu vou me permitir, até respondendo uma provocação inicial dos desembargadores, afirmar o seguinte: o Brasil é um país marítimo. Tá? Muitas pessoas não têm essa convicção, mas isso é uma verdade absoluta. Somos um país marítimo,
Somos um país que tem 8.500 quilômetros de costa de litoral, é um dos maiores litorais do mundo, tá? Esse litoral, o Brasil tem aproveitamento econômico previsto pela Declaração Universal dos Direitos do Direito Marítimo, que é a Convenção da Jamaica de Montego Bay, que é a Convenção de Direito do Mar, até 200 milhas da costa. Então, imaginem os senhores, uma costa de 8.500 quilômetros vezes praticamente 390 quilômetros. Isso é o que nós chamamos no direito internacional do mar de zona econômica exclusiva. Nessa zona econômica exclusiva estão, por exemplo, a exploração atual de 88% do petróleo brasileiro. 88% do petróleo brasileiro, 100% praticamente do gás natural, níquel, manganês. Vou resumir, é a maior riqueza do globo terrestre. Não existe nenhuma outra área que tenha riquezas como o domínio do mar, como o mar. Antigamente, as civilizações achavam que a riqueza estava na terra. Hoje nós já descobrimos que a riqueza está no mar. E o Brasil é uma das maiores potências marítimas do mundo. Tá? Um outro dado, que é matemático, que eu gostaria de realçar, é que, atualmente, 95,7%, quase 96% de todo o comércio mundial é feito por navios. Então, esse número é avassalador. Tá? 96% de tudo que o Brasil produz ou é vendido ou é comprado através do mar, através do direito marítimo, através dos navios. É um número assustador, porque é um número que representa a dimensão da riqueza do mar, a dimensão do comércio marítimo. Tá? Então, num país que é tão próspero, que é tão dependente, que é tão marítimo por natureza, essa relação, esse binômio navio-porto, corresponde, então, ao PIB nacional na proporção de quase 96% desse PIB. Ou seja, a nossa economia é absolutamente dependente do mar. A gente acabou de constatar isso depois de 2 anos de pandemia, em que tudo parou, menos o comércio marítimo. O comércio marítimo, os navios, os marítimos, não pararam sequer 1 minuto. 1 minuto. E só por este motivo não faltou produto na prateleira do supermercado. Não tivemos nenhum problema de abastecimento, por um motivo muito simples. Pararam os caminhões, pararam os aviões, todos nós sabemos disso, os carros, ficamos em casa, os navios continuaram circulando, os navios continuaram navegando. E eles representam quase 100% do comércio internacional. Então, o mundo não teve qualquer problema de abastecimento, embora estivéssemos 2 anos praticamente parados. Isso mostra a dimensão, a riqueza, a importância do mar para o Brasil. Num contexto paralelo, nós somos um dos países hoje que temos a maior capacidade de transporte fluvial do mundo. Só na região amazônica, nós temos 48.000 vias, 1.000 quilômetros de vias navegáveis. 48.000 quilômetros de vias navegáveis, um dos maiores do mundo para a navegação fluvial, tá? Que é a navegação mais barata que existe no mundo, é a ecologicamente mais correta, é a que menos fere o meio ambiente. E hoje, numa proporção, existem rebocadores, empurradores, que estão empurrando hoje comboios com 25 balsas, tá? E cada comboio desse tira da estrada, da rodovia, tá? 45.000 caminhões. Então, olha a proporção. Um comboio fluvial
tira da estrada, do engarrafamento, da produção do óleo, da ferida do meio ambiente, 45 mil caminhões. Tá? Para vocês verem a proporção e a importância do comércio internacional marítimo, do comércio interno marítimo. Nesse contexto tão importante que eu fiz questão de ressaltar, da navegação para o Brasil, da marinha mercante para o Brasil, do direito do mar para o Brasil, existe uma constatação paralela. A constatação paralela de um professor universitário, né, de um doutor em direito, é que as nossas faculdades, e já discuti isso no primeiro cafezinho que tomei com o desembargador Peterson, porque ele é uma exceção, as nossas faculdades abandonaram o direito marítimo. Tá? É raríssimo uma faculdade que ofereça, mesmo que em matéria seletiva, a matéria direito marítimo. Então, o que acontece como regra no nosso país? As pessoas se formam em direito sem terem qualquer conhecimento de direito marítimo. A frase que o desembargador Jean usou no início, ela é desconhecida de 99%, não dos brasileiros, mas da comunidade jurídica brasileira, porque ninguém estudou isso na faculdade como regra. É exceção, uma ou outra faculdade ter domínio, conhecimento, estudo dessa matéria tão essencial, das matérias de direito mais antigas que existem no universo jurídico. O direito marítimo está no Código de Hammurabi. Tá? O direito marítimo corresponde à riqueza no mundo, e a gente abandonou o estudo do direito marítimo. O que acontece como regra? Nós nos formamos como bacharéis, depois profissionais do direito, em cada uma na sua área privada, pública, e desconhecemos o direito marítimo. Esse desconhecimento vai se refletir em todas as áreas, na área acadêmica, na área da advocacia, na área do Ministério Público, em todas as áreas. Tá? E aí, o que vai acontecer na prática? Um juiz, ou da Justiça Comum, da Justiça Federal, de um tribunal, o que seja, vai se debruçar sobre um acidente marítimo, e esses acidentes marítimos são aqueles que geram maior repercussão econômica em comparação com qualquer um outro. Eu, conversando com juízes, por exemplo, do Rio de Janeiro, da vara empresarial, porque o Rio de Janeiro tem uma vara especializada para assuntos que envolvem direito marítimo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tomou essa inteligente decisão de ter uma vara especializada, que são exatamente os juízes da vara empresarial. Então, eles comentam comigo, no cafezinho, no dia a dia, o seguinte: Marcelo, você não sabe o sofrimento interno que a gente tem quando a gente vai presidir uma audiência, tá? E do nosso lado direito, o que é lado direito, Marcelo? Boreste. Tá? Então, nosso Boreste está o maior advogado do Brasil, um dos maiores advogados do mundo naquela matéria. Do lado dele, um perito que veio da Holanda, que é um dos maiores estudiosos do mundo naquela matéria. Aí, quando eu olho para a esquerda, o que é a esquerda? Eu falo, bom bordo. Então, quando eu olho para a esquerda, aí eu vejo o segundo maior, e aquele processo envolve milhões de dólares, ou bilhões de dólares, porque tudo na navegação, os valores são estratosféricos. Tá? A gente está falando de um bem, que é o navio, que custa, em média, 150 milhões de dólares. A gente, em média, faz com que ele carregue de 5 a 7 vezes o valor dele próprio. Então, a gente está falando de algo que envolve bilhão de dólar. Hoje, os navios estão carregando em torno de 20 mil containers. Cada container é um contrato jurídico diferente. Tá? Imaginem a complexidade jurídica que isso envolve. Quando ele comete um acidente, a gente está falando de repercussões milionárias. Pode incluir aí meio ambiente. Os maiores danos ambientais do mundo vieram de acidentes com navios. Tá? A gente pode incluir aí os danos materiais. Agora, o que é muito importante,
tá? O que é absolutamente essencial. Aquele que preside a audiência, que é o juiz daquele caso, que diz assim para mim: Marcelo, se eu somar todos os processos da minha vara, não dá, em valor econômico, um processo de direito marítimo. Tamanha a repercussão de milhões de dólares que aquele tema envolve. E o pior, eu confesso, não sei o que é proa, o que é popa. Eu confesso, eu não sei o que é boreste ou bombordo, o que é meia-nau, o que é a bochecha, como tão bem disse o desembargador Jean, o que é o calado, o berço de atracação, a autoridade portuária, a autoridade marítima, o que é o demurrage, o que é o despache money, o que é... E tantas outras peculiaridades que envolvem o direito marítimo. Essa constatação que eu estou afirmando, ela foi pensada pelo legislador em 1954, quando construiu a lei do Tribunal Marítimo. E o legislador pensou o seguinte: como a matéria de direito marítimo é muito especializada, é uma matéria muito conhecida por muito poucos, tá? Ela tem um grau de especificidade muito grande, seria muito proveitoso para o Poder Judiciário que um tribunal técnico, um tribunal especializado, um tribunal especificamente formado para julgamento de acidentes de navegação, produzisse um acórdão e depois remetesse esse acórdão ao Poder Judiciário. Para quê? Para que a matéria técnica discutida no processo do Tribunal Marítimo sirva de prova para o Poder Judiciário. E aí, a prova pode ser na Justiça do Trabalho, quando um container, numa manobra de peação de carga a bordo de um navio, caiu e se acidentou um trabalhador. Na Justiça Civil, em questões de alta reparação econômica. Na justiça criminal, quando acontece, por exemplo, uma morte. Vou dar um exemplo específico. O caso Batomushi, né, que é muito famoso, que é muito conhecido, aquele navio que no Réveillon, assistindo os fogos de Copacabana, né, naufragou e 52 pessoas faleceram. Né? 52 pessoas naquela tragédia morreram. Né? Quando há o caso como o Batomushi, existirão competências concorrentes. A primeira competência é da Justiça Criminal, que vai julgar os 52 homicídios. Em relação ao processo criminal do Batomushi, a denúncia originária era por homicídio culposo em relação aos proprietários da empresa dona do barco Batomushi. Tá? Paralelo à competência civil, que vai julgar as ações de reparação das famílias em relação aos seus entes queridos que foram mortos. Pode existir também a Justiça do Trabalho, nesse caso específico, não. E existirá também o processo do Tribunal Marítimo. O que eu quero deixar bem claro? Para que serve cada um? O processo do Tribunal Marítimo, ele não entra na questão indenizatória, ele não entra na relação de trabalho, ele não entra na relação criminal. O processo do Tribunal Marítimo é para dizer tecnicamente por que o Batomushi naufragou. Ou seja, é uma questão de essência técnica, é uma questão náutica, é uma questão que envolve a navegação, o direito marítimo, a arte da navegação. Tá? Então, o tribunal, que tem uma composição técnica desde a sua origem, ele vai apreciar o caso do Batomushi, pegando primeiro, tá, todo o projeto de construção da embarcação, que está no Tribunal Marítimo registrado. Quem é o seu engenheiro naval responsável está aqui, registrado no Tribunal Marítimo, como uma BITSE que um prédio tem na prefeitura. Então, o tribunal vai examinar todo o processo construtivo daquela embarcação e a primeira coisa que vai comparar é o seguinte:
O que os proprietários dessa empresa, do Batomushi, fizeram? Eles pegaram uma autorização para construir um barco e construíram outro. É como, fazendo uma metáfora, se uma construtora recebesse da prefeitura uma blitz para construir um prédio de 5 andares e construísse um prédio de 7 andares. É claro que os cálculos construtivos são outros. Então, visando o lucro, os proprietários do Batomushi, eles afetaram a construção da embarcação, afetaram convés, fizeram furos, aumentaram bancos, colocaram cortinas de proteção de concreto, e com isso o Tribunal Marítimo percebeu que eles afetaram o que é essencial numa embarcação, que é a estanqueidade. Uma embarcação, ela está no mar, mas ela não deve receber água ou armazenar água. Ela é feita para navegar, ela é feita para ter a incidência da água, mas jamais para armazenar a água, porque se ela não é estanque e ela recebe água e represa, ela fica pesada, e ao ficar pesada, ela perde outra coisa que é essencial, que é a estabilidade. Então, ao afetar a estanqueidade, o Batomushi perdeu estabilidade. Muitas alunas minhas falam assim: Marcelo, eu passei um aperto danado no final de semana, porque eu fui fazer um passeio de escuna, de lancha, e aí balançou muito, eu mareei, passei mal. Aí eu digo, graças a Deus. Porque se você entrar numa escuna, numa lancha, e ela não balançar, pula que ela vai virar. Porque é exatamente esse balanço que causa a estabilidade. O que aconteceu com o Batomushi? Ele começou a receber água, começou, por conta das mudanças construtivas que fizeram no convés e fez com que ele perdesse a estanqueidade, a receber água, aí ele foi ficando pesado, aí ele perdeu a estabilidade. Ao perder a estabilidade numa onda, o que ele fez? Virou. Tá? Então, o que o Tribunal Marítimo identificou? Tecnicamente, que houve uma mudança construtiva sem aprovação por engenheiro naval. Essa mudança visava lucro, visava aumentar a capacidade de pessoas na embarcação. Isso não teve autorização da Marinha, da Autoridade Marítima, foi feita a revelia. Essas alterações feriram a estanqueidade e a estabilidade, e essa foi a causa do acidente. Quando o tribunal julgou essa matéria, e o tribunal, no caso do Batomushi, demorou 2 anos para ter uma decisão transitada em julgado, é a média dos processos aqui no Tribunal Marítimo. Quando o tribunal tomou essa decisão, ele produz um acórdão, e esse acórdão é remetido ao Poder Judiciário. Por exemplo, a Justiça Criminal, que está julgando 52 homicídios. Então, o que aconteceu quando chegou o acórdão do Tribunal Marítimo na Justiça Criminal? A vara mudou a capitulação de homicídio culposo para dolo eventual. Porque quando o Poder Judiciário entendeu a matéria técnica, que é específica do Tribunal Marítimo, ele percebeu o seguinte: espera aí, não é uma mera culpa, é mais do que isso. Assumiu-se o risco de o evento acontecer no momento em que eu tinha autorização para construir uma coisa, eu construí outra. Então, não é simples culpa, é dolo eventual. Então, mudou a própria capitulação da acusação. Por que eu estou dando esse exemplo do Batomushi? Porque eu acho um excelente exemplo de como o Tribunal Marítimo é auxiliar do Poder Judiciário. Ou seja, a matéria técnica discutida, julgada por especialistas que compõem o Tribunal Marítimo, ela é usada pelo Poder Judiciário como uma prova técnica. E, a via de regra, é uma matéria desconhecida pelos operadores que não são especializados na matéria. Então, vem aqui a primeira competência do Tribunal Marítimo. Qualquer acidente da navegação é por ele julgado.
No Brasil inteiro, a competência do Tribunal Marítimo é federal, abrange todo o território nacional e é uma competência, costumam brincar, que é maior do que a do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque abrange todo o território nacional e também, tá, o exterior, desde que seja um navio de bandeira brasileira. Então, se for um navio de bandeira brasileira, mesmo que ele esteja no porto de Roterdã, acontecendo um acidente, o Tribunal Marítimo também terá competência para julgá-lo. Inclusive, a nossa lei prevê, e eu já peguei vários processos assim, que o inquérito ele é produzido pela nossa repartição consular do Brasil no exterior. Isso é bem interessante e isso é feito com muito esmero quando ocorre. Então, a primeira competência é essa. A segunda competência é ser um cartório, tá? É uma competência acessória, também importante, porque para os nossos bens imóveis, nós exigimos escritura, cartório de notas, e exigimos registro no cartório de registro de imóveis. A grande diferença é que a gente tem que fazer isso num apartamento que custa R$500 mil. E um navio que custa 500 milhões de dólares. É mais importante ainda a segurança do registro, tá? E, diferente dos bens imóveis, que nós temos dezenas de cartórios de registro de imóveis no Brasil, para registro da propriedade marítima só existe um, que é o Tribunal Marítimo. Então, toda a propriedade marítima, todos os ônus reais, hipoteca, o que seja, tem que ser registrada no Tribunal Marítimo. Tá? Então, seria uma competência principal, uma competência acessória. Tá? Como é que foi composto o Tribunal Marítimo? Tá? A lei imaginou 7 julgadores. E esses 7 julgadores, também, diferente de todos os outros órgãos, o legislador se debruçou na seguinte questão: que conhecimentos técnicos especializados eu reputo serem necessários para que um julgador esteja preparado para julgar acidentes da navegação? E aí, certamente, a pessoa que estava redigindo a lei anotou lá, primeiro, direito marítimo, claro. Segundo, direito internacional, claro, que é a minha especialidade aqui no tribunal. Porque tudo que vem na navegação é através de tratados, de compromissos internacionais. Nada é feito fora disso, nada é feito fora do direito internacional. Tanto que a gente tem, assim, Código Nacional de Trânsito, o direito interno, mas a gente tem Regulamento Internacional para evitar aborramento no mar. Ou seja, tudo vem do direito internacional. Então, o legislador ticou lá, um especialista em direito marítimo, um especialista em direito internacional. Aí o legislador pensou, peraí, mas essas matérias são muito importantes, o conhecimento do que a gente chama de armação comercial, ou direito comercial marítimo, que é alguém que entenda de seguro, resseguro, clubes de P&I, demurrage, despacho money, armação comercial, obrigações de um armador, afretador, contratos a casco nu, contrato a tempo, contratos a viagem, que são especificidades típicas do direito comercial marítimo. Então vai ter que ter um juiz especialista em armação comercial. Alguém que tenha sido diretor de empresa de navegação por, no mínimo, 5 anos, para ter o conhecimento prático daquela matéria. Aí pensou-se, mas quem é o maior navegador do mundo? Quem são as pessoas que põem a mão na massa, que no seu dia a dia conduzem os grandes navios e, portanto, têm uma experiência de décadas no mar, pegando suas intempéries, fazendo manobras, atracações? Quem conhece no sangue a navegação? É o capitão de longo curso, que seria o cargo máximo, último estágio dentro da marinha mercante. Então o tribunal também precisa ter um julgador que seja um capitão de longo curso. Tá? Também é muito importante em acidentes, por exemplo, explodiu a P-36.
Aquilo é uma planta industrial, aquilo tem questões de engenharia de alta complexidade, então seria importante um engenheiro naval, porque a engenharia naval é um conhecimento técnico essencial em muitos acidentes da navegação. Então vai ter um julgador. Então, o que eu quero explicar para os senhores, né, para essa seleta audiência? Que a composição do Tribunal Marítimo ela foi feita por especialidade. Então, existe, no meu caso, um concurso para juiz do Tribunal Marítimo especializado em direito internacional público. E aí, quem não provar que é professor, que é doutor, que é autor, que é pós-graduado, mestrado, doutorado em direito internacional público, ele sequer pode fazer a prova. Por quê? Porque exige-se para o concurso este grau de especialidade. Tá? Então, tem uma prova, um concurso para especialista em direito internacional público, tem um especialista em direito marítimo, tem um capitão de longo curso, tem um especialista em armação comercial. Esses 4 é concurso público de provas e títulos. Esses 4 têm cargo efetivo, vitalício, inamovível, com aquelas garantias e deveres da magistratura. E há outros 3 julgadores que têm um cargo em comissão e vêm da Marinha do Brasil. Um é engenheiro naval, tá? O outro é especializado em sinalização, regras da autoridade marítima, náutica, símbolos marítimos, hidrografia, tá? Então, é um especialista da Marinha, que é do Corpo da Armada, e o presidente do tribunal é um almirante, um oficial general do Corpo da Armada. O presidente ele não recebe processo, ele não faz atos de instrução, ele tem uma função de representação do tribunal, uma função administrativa do tribunal, e só julga quando houver um empate. Tá? Então, dessa composição, você tem 6 juízes, efetivamente, que recebem os processos, relator, revisor, fazem instrução, perícia, prova, oitiva de testemunhas, votos. Desses 6, 4 são civis, 2 são militares. Esses 2 militares, cargo em comissão, os 4 civis, concurso público de provas e títulos. Né? O presidente é um almirante, todos os juízes são de provimento de investidura do presidente da República, tanto os concursados quanto os comissionados. Tá? Então, assim, em termos gerais, o funcionamento do tribunal é feito dessa maneira. Tá? Eu passo a palavra para o desembargador Jean, aberto a esclarecimentos, dúvidas, perguntas, mas nós combinamos esse tempo que eu estou cumprindo na marca, né, como forma de respeito à assistência. Desembargador Marcelo, eu tenho 2 indagações iniciais e o senhor se sinta à vontade se não puder comentar uma delas, ok? Tá? Recentemente, houve um fato, né, muito comentado, em razão de um navio que estava fundeado na Baía de Guanabara, se soltou e acabou abarroando a ponte Rio-Niterói. Não é? Então, esse caso, eu não sei se está aberto ainda, se o senhor pode comentar ou não, se tem alguma coisa que o senhor possa falar sobre esse caso. E a segunda pergunta é ligada à parte não de navio comercial, navio mercante, mas navio militar da Marinha. Não é? Se acontece um fato, um acidente ligado a uma embarcação militar, se também o Tribunal Marítimo ele tem, aspas, competência, fecha aspas, que eu não sei se essa é a palavra correta, tá? Para também funcionar. Perfeito. Olha, vou começar pela segunda pergunta, que é bem fácil de ser respondida. Navios militares não são julgados no Tribunal Marítimo, são julgados na Justiça Militar.
né, correspondem a crimes militares, são julgados na auditoria militar, na Justiça Militar Federal especializada. O Tribunal Marítimo só julga navios da Marinha Mercante, quer dizer, navios comerciais, mercantis, navios de turismo, de lazer, transatlânticos, iates, veleiros, jet ski, mas jamais navios militares. Navios militares têm a Justiça Militar especializada. Em relação a esse navio que colidiu com a ponte Rio-Niterói, é excelente a pergunta que me permite um esclarecimento mais amplo, vou me permitir falar genericamente o caso em si, não vou adentrar, porque está, assim, ainda sub júdice. Existem vários navios que estão na mesma situação, tá? A gente usa essa expressão, abandonados aqui na Baía da Guanabara, né? E aí vem uma primeira questão interessante. O Tribunal Marítimo, ele julga tanto quanto há um acidente. O que seria um acidente? O navio colidir com a ponte, 2 navios se chocarem, uma abalroação, uma explosão, um incêndio, um naufrágio, tá? Tudo isso são acidentes, ou seja, alguma coisa grave aconteceu com o navio. Mas o tribunal também julga, e ele tem um caráter profilático muito importante, a possibilidade de um acidente ocorrer. No âmbito do direito penal, a gente chama de crime de perigo, né? Isso a gente chama e a lei chama de fato da navegação. Então, quando há uma exposição a risco, algo que possa gerar um acidente, que possa provocar um acidente, o tribunal já julga, já pune, já identifica os culpados, já aplica a pena. Aí vem a pergunta, mas se não aconteceu nada, por quê? Para evitar que aconteça. E aí eu vou usar uma outra metáfora, que eu acho que é de todos conhecido, que é o caso do Titanic, né? O que aconteceu no Titanic, né? As pessoas dizem assim, o que aconteceu é que o Titanic colidiu com iceberg, e aí ele naufragou, e aconteceu todas aquelas mortes, né? Aquele perda total da embarcação, uma coisa muito, muito grave. Só que há uma coisa preliminar muito mais importante. O Titanic era um grande evento de marketing, de propaganda, era o maior navio do mundo, era o mais bonito do mundo, era o mais rico do mundo, era o mais rápido do mundo, vai receber as maiores socialites do mundo, tá? As pessoas mais famosas. Foi tudo feito como um grande evento de marketing. E aí, o que eles fizeram? Atracaram o Titanic para o bordo de terra. Tudo aconteceu. Ou seja, todas as fotos, filmagens, quebrar o champanhe, é sempre de terra para o mar. Então, o Titanic ficou atracado aqui, todo mundo tirava foto, filmava aquele navio bonito, as pessoas na terra e o mar no fundo. Quer dizer, uma visão linda, o mar lá no fundo. Nenhum repórter entrou no mar para tirar uma foto do mar para a terra. E aí alguém pensou o seguinte, está muito feio nesse bordo do Titanic que está para a terra, esse monte de botes salva-vidas pendurados, essas baleeiras, que é o termo técnico. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essas baleeiras apenas desse bordo que está para a terra, tá? Para ficar mais bonito na foto. Então, se os senhores repararem, qualquer foto do Titanic, não se vê nenhum bote salva-vida na foto. Por quê? Porque aquele bordo, eles retiraram os botes, para ficar bonito, para ficar mais bacana. Ok, fizeram toda aquela festa, e aí o que era para acontecer depois? As pessoas embarcavam no Titanic e os botes salva-vidas, as baleeiras, deveriam voltar ao seu local, voltar àquele bordo. Porque qualquer embarcação, desde sempre, ela só pode navegar se ela tiver equipamentos de salvatagem para a integralidade das pessoas que estão a bordo. Então, se uma embarcação vai receber 1.000 passageiros, ela tem que ter, no mínimo, 1.000 coletes salva-vidas.
ela tem que ter, no mínimo, 1.000 botes que comportem 1.000 pessoas, nunca a menos. Tá? No caso do Titanic, falaram, é bobagem colocar os botes de novo. Já tem bote demais no outro bordo. Não é necessário. Para quê? Vai atrasar muito a viagem. Vamos liberar logo o navio a sair. Já tem um monte de bote salva-vida no outro bordo. Tá? Não tem a menor necessidade da gente perder esse tempo. O navio jamais vai naufragar, jamais vai acontecer alguma coisa. O navio é absolutamente insuperável em todos os seus quesitos. E aí, ele saiu para navegar, e aí vem um fato da navegação, sem metade dos botes salva-vidas necessários. E aí, olha a pergunta do desembargador, como é que foi tão interessante. Só isso já gera um processo no Tribunal Marítimo. Nós temos diversos processos, desembargador, em que não há o acidente. Então, se o Titanic tivesse saído do seu local, tivesse chegado no seu destino, não tivesse acontecido nada, teria sido aberto um processo no Tribunal Marítimo, aquele responsável pela navegação seria julgado e punido, porque ele jamais poderia colocar uma embarcação no mar sem os completos botes salva-vidas, sem o equipamento de salvatagem necessário. No caso do Titanic, quando houve a colisão com o iceberg, todo mundo sabe, não foi isso que gerou as mortes. Ao contrário, tá? Isso gerou um rasgo no casco, que começou a entrar água, mas isso foi aos poucos, foi vagarosamente, que permitiu tranquilamente que as pessoas fossem para os botes salva-vidas e todos, sem exceção, se salvaram, porque o resgate foi rápido. Mas por que tantas pessoas morreram? Porque não havia bote para todo mundo. Aí houve o pânico, porque as pessoas não conseguiam acessar o bote salva-vida, aí um empurrava o outro na água, e aqueles que foram para a água morreram de hipotermia, morreram de frio. Tá? Porque o resgate veio rápido, todo mundo que estava no bote se salvou. Voltando à pergunta, esse navio que estava fundeado na Baía da Guanabara, por si, já gera um fato da navegação, porque estava fundeado, muitas vezes, está com equipamentos defasados, mal mantidos, que não tem vigia, que não tem segurança, está na mesma posição, por exemplo, há 10 anos, sem que ninguém vá lá e reforce o fundeio, a amarração, e aí, óbvio, erosão dentro da água, no mar, sujeito a tantas coisas, aquilo se parte. E aí, ao se partir, né, gerou um acidente, que foi a colisão com a ponte, e até já tive, ouvindo especialistas, aquele navio poderia ter derrubado a ponte Rio-Niterói, ou seja, coisas gravíssimas poderiam ter acontecido. Então, a pergunta é ótima, que me permite explicar o seguinte: além de julgar a colisão em si com a ponte, que é a atribuição típica do Tribunal Marítimo, o tribunal também poderia julgar, e aí eu acho que é um efeito até mais importante, a possibilidade do evento ocorrer. Tá? Eu vou dar um último exemplo para clarear. Recentemente, o tribunal julgou um prático no maior porto do Brasil, Porto de Santos. Tá? A praticagem é a mais rica do Brasil, o porto é o mais rico do Brasil, né? Envolve bilhões, envolve hoje 29% do PIB nacional está no Porto de Santos, né? E chegou-se um navio de passagem, um navio transatlântico com 5.000 pessoas a bordo, era virada do Réveillon, o prático pegou muito engarrafamento e se atrasou para chegar no navio e fazer a manobra. E autorizou que o comandante saísse numa zona de praticagem obrigatória, um comandante italiano, estrangeiro, saísse sem o prático. E aí, pergunta-se, e o que aconteceu com o navio? Graças a Deus, nada. O comandante teve condição de sair com o navio, chegar no destino e nada, nenhum acidente ocorreu.
Alguém pode dizer, então, não tem processo. Não, teve um processo e o tribunal condenou o prático a 8 meses de suspensão para o exercício profissional. Considerou o ato como gravíssimo. E ele poderia, inclusive, ter perdido a carta de prático. Tá? Porque o Tribunal Marítimo, para os marítimos, é como se fosse a OAB para os advogados, o Conselho de Medicina para os médicos. É ele que julga os profissionais da navegação. Aí você vai dizer, por que o tribunal deu uma punição tão forte ao prático? Por um fato da navegação. Ele expôs a risco 5.000 vidas. Ele expôs a risco o maior porto do país. Era de noite. Jamais se poderia ter... O tribunal condenou o comandante do navio, que não poderia ter saído sem um prático, mas pensando apenas em fins comerciais, ele saiu e condenou o prático, porque ambos cometeram uma atitude de profunda imprudência, que poderia ter gerado um acidente. Então, voltando à pergunta do navio que colidiu com a ponte, a colisão em si é julgada no tribunal, e o tribunal, tendo conhecimento, julga os outros navios que lá estão em condições que ferem a segurança como um fato da navegação. Ok. Muito obrigado aí, por tanto esclarecimento. Desembargador Petson, vou passar então a palavra para o senhor. O microfone está desligado, desembargador. E agora? Agora está falando. Desembargador Marcelo Davi, o Tribunal Marítimo no Rio de Janeiro é o único no Brasil? Exatamente. É um tribunal de âmbito federal, tá? E ele abrange todos os acidentes e fatos da navegação que ocorram no Brasil inteiro. Então, como hoje, na sessão, nós tivemos uma sessão hoje, um pouquinho antes, terminou um pouquinho antes aqui do nosso encontro. Então, nós tivemos processos de Itajaí, tivemos processos de Belém, de Manaus, pegamos processos do Brasil inteiro. Tá? Então, acidentes de fatos da navegação que ocorrem no Brasil inteiro vêm aqui para o Rio de Janeiro. A sede é de quando o Rio de Janeiro era a capital, né? Então a sede ficou na capital do país da época. Então, todos vêm aqui para o Rio de Janeiro, para o Tribunal Marítimo aqui. Hoje a gente está muito facilitado, porque os nossos processos todos são virtuais, então os advogados do Brasil inteiro têm condição de fazerem petições, contestações, defesas orais, virtualmente. Então, eles podem estar em Belém e fazer uma defesa oral num julgamento aqui. O tribunal, embora tenha o nome marítimo, mas também resolve as ações referentes vamos dizer, ao Rio Amazonas, Rio Manaus, Sim. Amazonas, né? Sim. Marítimo Todas as questões fluviais, lacustres, são julgadas no Tribunal Marítimo. E as demandas devem estar crescendo muito, né? Porque muito. Até jet ski deve ter que ser registrado no Tribunal Marítimo, né? Isso, porque assim, o tribunal ele foi concebido para julgar os grandes navios mercantes, transatlânticos, né? A navegação comercial, como eu disse, que corresponde a 95% da nossa riqueza, né? Só que embarcações de esporte e recreio cresceram muito no país e, consequentemente, acidentes envolvendo essas embarcações, como banana boat, jet ski e tantas outras, escuna, saveiro, lancha. Existe muita imprudência envolvendo essas embarcações. Muita gente bebida alcoólica e vai pilotar as embarcações, e aí os acidentes acontecem e, via de regra, são acidentes muito graves. Desembargador, e a minha outra pergunta é a seguinte, uma curiosidade. Eu vejo que muitos navios têm bandeiras dos lugares que não foram onde eles não foram feitos. Como, por exemplo, Panamá tem muitas bandeiras nos navios. E, na verdade, eles não foram feitos lá. Isso por qual razão? Sim, essa pergunta é excelente. A gente chama essas bandeiras de bandeira de conveniência. Tá? Por quê?
O responsável pela operação comercial do navio se chama armador. Muita gente acha que é o proprietário, mas muitas vezes o proprietário não é o armador. O armador é aquele que explora comercialmente a embarcação. O armador é um empresário que visa lucro, que está numa atividade para ter o maior lucro possível. Os maiores armadores do mundo são gregos, né? É secular isso, essa expertise dos gregos, dos fenícios, dos grandes comerciantes em explorar essa atividade marítima. E aí, no pensamento desse grego armador que está pensando em ter lucro cada vez maior com aquela exploração marítima, ele pensa assim: o que significa para mim colocar a bandeira brasileira na embarcação ou colocar a bandeira americana na embarcação? A gente praticamente não vê bandeira dos Estados Unidos, por exemplo, que é a maior economia do mundo. Tá? Por quê? Porque colocar uma bandeira americana significa estar sujeito à lei americana. E a lei americana, como a lei brasileira, é uma lei que protege o trabalhador, que exige pagamento de hora extra, indenização, CLT, todas as proteções trabalhistas. O Brasil e os Estados Unidos são países que corroboram, ratificam todas as convenções internacionais de proteção ambiental, por exemplo. Tá? Isso significa que o navio tem que ter duplo casco, que os marítimos têm que ter uma formação especializada, que tem que existir tanto de investimento em treinamento. Agora, o armador grego, pensando em lucro, se eu colocar bandeira de Vanuatu, bandeira de Bahamas, bandeira de qualquer outro país que a gente chama de bandeira de conveniência, tá? Esses países são muito frouxos na proteção do trabalhador, muito frouxos na proteção ambiental. Então, eu vou ter um lucro muito maior tendo uma despesa muito menor. Então, hoje em dia, a gente vê, às vezes, um navio de bandeira de Vanuatu e não vê navio de bandeira americana. Dentro desse navio, a gente vê comandante chinês, tripulação filipina, e essas pessoas não têm direito trabalhista nenhum, é um horror, um horror. Recebem muito mal, a alimentação é péssima, mas para o empresário que está explorando ali comercialmente o navio, isso dá um lucro muito maior do que ele colocar uma tripulação brasileira, americana, que é bem treinada, que é qualificada, mas para ele é cara, né? Fora as questões de proteção de tratados internacionais que esses países de conveniência, eles simplesmente não ratificam os tratados, então fica muito mais barato. Essa é uma preocupação muito grande do direito internacional do mar, e esse tipo de navio, ele é um navio visado. Então, aqui no Rio de Janeiro, só para dar um exemplo, nós temos uma média de 600 atracações e desatracações por mês. Então, 600 navios entram aqui por mês. É possível fiscalizar esses 600 navios? Não, é impossível, né? Humanamente, fiscalizar 600 navios. Então, a fiscalização é por amostragem. O primeiro critério de amostragem é bandeira de conveniência ou não? Porque se sabe que o navio de bandeira de conveniência tem uma tendência muito maior de ter risco, de ter desrespeito, de ter desleixo com as questões de segurança da navegação. E minha última pergunta, para explorar Vossa Excelência um pouquinho mais, seria a seguinte: está aumentando o número de tráfico de drogas por meio de contêineres. Isso é apenas com a Polícia Federal ou também o Tribunal Marítimo julga algum assunto referente a isso? Julga. Na lei do tribunal, há, inclusive, a previsão de uso da embarcação na prática de ato ilícito. Então, crime, por exemplo, o que a gente chama em direito marítimo de pirataria, né? O que é a pirataria para o direito marítimo? Não é aquele pirata que as pessoas acham, né? Dos corsários antigos. É a pessoa assaltar uma embarcação. Estava se tornando, inclusive,
comum aqui no Brasil. Felizmente, as autoridades passaram a reprimir esse tipo de crime e essa pirataria melhorou muito, mas ainda existe, principalmente na região norte do país. Tem vários eventos atuais de pirataria. As pessoas pegaram uma embarcação menor, são os verdadeiros piratas da atualidade. Isso aconteceu muito com navios, inclusive houve aquele filme do Capitão Phillips, que mostrou com Tom Hanks, mostrou muito bem isso, né? Eles pegam aquelas embarcações pequenininhas, muito bem armados, e assaltam a embarcação, né? O Tribunal Marítimo ele julga a exploração do navio para a prática de crime. Ele não julga o crime, mas ele julga o uso do navio para a prática de crime. Então, se um tripulante está envolvido no tráfico de drogas, o Tribunal Marítimo, então, pode dizer, olha, esse tripulante usou a embarcação para a prática de ato ilícito, descaminho, contrabando, e ele, então, vai ser punido. Aí, mas que punição que o Tribunal Marítimo pode dar se ele não julga a questão criminal? Ele vai dar uma punição administrativa, punitivo, relativo à profissão daquela pessoa. E costuma ser muito relevante, como eu disse antes, o prático. O prático é um profissional de grande qualificação, de grande conhecimento, tem uma remuneração correspondente ao risco que ele opera, é muito bem pago para isso, tá? Se ele comete um acidente e que gera algum crime, ele é primário, tem bons antecedentes, foi culposo, ele não teve intenção. A possibilidade de punição é muito leve. Em termos de direito civil, ele não responde pelo dano que ele próprio causou, porque a atitude dele é protegida pelo seguro do armador da embarcação, embora ele não seja preposto do armador. Aonde dói quando um prático erra? No Tribunal Marítimo. Que aí o Tribunal Marítimo vai dizer, ó, você está 8 meses suspenso. Aí ele vai ficar 8 meses sem poder trabalhar. Quando ele voltar, ele não é mais prático, ele é praticante de prático, então ele tem que começar tudo de novo para poder. Ou seja, ali vai gerar uma punição muito forte. Então, julgamos sim esse tipo de delito, mas dentro da competência específica do tribunal. Então, desembargador Jean, eu estou bastante satisfeito com essa aula magna do nosso desembargador Marcelo e passo a palavra finalmente para Vossa Excelência definir aí. Desembargador, eu acredito que o desembargador Antônio Carlos, Está aí? eu acho que ele levantou a mãozinha assim, eu não sei se é uma pergunta, se ele está só me dando um Desembargador tchau. Antônio Carlos? Desembargador Antônio Carlos Esteves? Eu estou. Sim, sim. Abriram agora o microfone. Boa tarde a todos. Boa tarde. Senhor presidente. Boa tarde, desembargador Jean. E boa tarde, meu amigo querido, meu professor. Eu aprendo muito com ele. E são duas coisas, presidente, que se nós fôssemos continuar. Nós teríamos, aliás, eu peço, requeiro a Vossa Excelência que repita o, o evento, porque nós temos em comum algo que as pessoas não sabem. O Tribunal Marítimo tem competência em todo o território nacional, né? E a começar pelo... É marítimo, mas tem as águas internas e fora aquelas que estão embaixo, os aquíferos, que de repente viram uma lagoa. Bom, mas nós temos algo em comum, senhor presidente. A nossa competência, tanto a do Instituto dos Magistrados do Brasil quanto do Tribunal Marítimo, é o Brasil todo. Nós estamos falando para os nossos colegas de todo o Brasil. Isso me parece muito importante. O segundo ponto, talvez um dia a gente possa descobrir devidamente, porque o Tribunal Marítimo aconteceu 20 anos depois do acidente do Biden. Foi em 1954 que a lei
foi editada, mas o acidente foi em 1930, 32, por aí. E, e não se fala na razão de por que nós impediríamos a derrota. Agora, gostei da palavra, derrota. É isso, é uma das palavras que eu anotei aqui, porque é muito interessante. Quando se fala em derrota, 90% das pessoas nem imaginam o que seja derrota. Por que nós impedimos aquela derrota e fomos ser julgados no Tribunal Marítimo de Hamburgo? Por que isto? Se quando nós tínhamos uma justiça aqui que era capaz, era competente, não tinha Tribunal Marítimo, mas poderia ter julgado. Esse é um problema. O outro problema importante é que nós tínhamos que falar, e eu sei que o tempo é curto, mas sobre os acidentes, a diferença entre encalhe e varação. Ué, qual é a diferença entre o desembargador Marcelo foi muito feliz porque ele falou, insistiu que esse acidente que houve na ponte é uma colisão. É uma colisão por quê? Porque a embarcação bateu em outra coisa diferente de embarcação. Porque se fosse embarcação, era abalroamento. Estou certo ou estou errado, desembargador? Tá certíssimo. Pois Mas é. eu posso te explicar rapidamente. Ó. O Não, encalhe é, é um acidente, né, não pretendido. A varação é quando o comandante de uma embarcação percebe que vai naufragar, e para evitar o dano maior, porque o naufrágio se perde tudo, né, ele propositalmente encalha. Então, quando o comandante de uma embarcação propositalmente encalha para evitar o naufrágio, se chama varação. só isso, senhor presidente, já valeria tudo. Porque, porque as pessoas uma varia grossa e uma varia simples. Por exemplo, se falar em avaria grossa, grossa é grossa, simples, simples. O que eu quero dizer, desembargador, é o seguinte, é que nós temos matéria para falar, e desculpem estar falando sobre direito marítimo, mas eu sou um dos fundadores do direito empresarial no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Me orgulho muito disso e todos sabem do meu. Tanto é que eu ocupo, veja que a audácia, eu ocupo o lugar de um desembargador importantíssimo na Associação de Direito Marítimo, porque há um lugar na Associação de Direito Marítimo que é destinado a um desembargador aposentado. E esse lugar é ocupado por este que lhes falo. Mas o que eu queria era pedir que nós, se formos falar sobre a variação, avaria, se formos falar sobre o protesto marítimo, se formos falar sobre a bandeira da conveniência, já falamos, mas o que é um afretamento? Quais são os documentos importantes para o que é a demurrage ou demurrage, como diriam os franceses? Enfim, nós teríamos, senhor presidente, que ficar aqui pelo menos 6 meses, não, não menos. Então, eu peço a Vossa Excelência que veja com a sua equipe a possibilidade do retorno do desembargador Marcelo Navio, que é um dos mais competentes. Todos são competentes lá, todos. Né? Ladeira, enfim. O presidente, o almirante Ralph, está encantado
com a função dele. Ele me disse isso pessoalmente. Ele me disse: eu estou encantado com isso. Ele estuda, ele respeita, é um grande presidente, como os outros. Como os outros. Nós tivemos Lima Filho, nós tivemos o Correia, enfim. Mas o que eu queria, senhor presidente, era além de dizer que nós não temos tempo para saber o que é atracação e o que é ancoragem, o que é que fazemos com escombros, a função do contêiner, a história do contêiner mudou a história da navegação comercial. E eu queria apenas, senhor presidente, com a sua licença, com a sua aquiescência, dizer que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, através do trabalho do senhor presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil, está programando no dia 20 de outubro um evento importantíssimo sobre direito marítimo. Não tenho nas minhas memórias de maritimista, porque eu sou maritimista, embora a rigor eu seja piloto, eu seja do ar. Minha função é do ar, não é da água. Mas hoje a nossa nau Capitânia recebe helicópteros. Ou seja, é uma junção das duas coisas. Mas eu queria deixar bem claro que esse dia 20 de outubro, o Instituto dos Magistrados do Brasil, o senhor desembargador Marcelo Davi, está fazendo o possível e o impossível para que este evento seja de proveito para todos nós. E são essas, me contendo aqui para não falar sobre tantos outros fatos, sobre tantas outras situações, em especial sobre os acidentes, mas pedir a Vossa Excelência que, primeiro, revise a nossa agenda para que o doutor Marcelo Davi volte aqui para complementos e suplementos. E mais, esse 20 de outubro será uma data histórica. Será uma data histórica. Estamos lutando bravamente, porque precisamos de patrocínio, etc. Eu não queria deixar de falar sobre isso, em homenagem ao Tribunal Marítimo, que, afinal de contas, emergiu. Tanto é que temos até emerge aqui, né? Ele veio à tona, para que nós não tenhamos problemas com, por exemplo, a dragagem, que é um problema terrível que nós temos. Por que nós não resolvemos o problema de dragagem nos nossos portos principais? Nós perdemos dinheiro com isso, porque quem primeiro correu para fazer a dragagem de forma a suportar o calado ganha mais dinheiro. Bom, não quero continuar, porque seria o palestrante o desembargador Marcelo, não sou eu. Eu queria apenas deixar bem clara essas duas observações, né? A primeira é que nós temos um imenso interesse no direito marítimo e que isso vai ser comprovado no dia 20 de outubro de forma histórica. E que Vossa Excelência, senhor presidente, meu caro desembargador Jean Saad, revissem a possibilidade do retorno do desembargador Marcelo Davi, porque, como vimos, eu mencionei essas coisas para dizer que muita coisa nós precisamos reestudar. Não Vossas Excelências, desembargador Jean Saad, não Vossa Excelência, desembargador Peterson, mas muitos dos nossos companheiros, muitos dos nossos colegas precisam saber
qual é a diferença entre colisão e abalroamento. O que é a varia grossa? O que... E isso é importante. O que é o protesto marítimo? Isso está no Código de Processo Civil. Não tem nenhuma novidade. Isso está no Código de Processo Civil, o protesto marítimo. E assim por diante. Eu peço desculpa por ter me alongado, senhor presidente, mas foi uma forma que eu tive de dizer o quanto este evento de hoje é importante e o quanto o Instituto dos Magistrados do Brasil, de todo o Brasil, eu estou falando para o Amazonas, estou falando para o Rio Grande do Sul, estou falando para Minas Gerais, eu estou falando para este país imenso, este país riquíssimo e que só é derrotado pela desonestidade. Muito obrigado. Desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, todos os pleitos sugeridos por Vossa Excelência serão prontamente acolhidos. Passa a palavra, então, ao desembargador Jean Saad. Então, ratificando o que o desembargador Peterson falou, o desembargador Marcelo Davi já está convidado a, quando quiser, retornar para a exposição do tema que entender por bem, porque são tantos assuntos interessantes que, conforme o desembargador Antônio Carlos falou, 6 meses de um curso intensivo ainda seria pouco, mas só está convidado a retornar quando quiser. E, no mais, eu quero agradecer, em nome do Instituto dos Magistrados do Brasil, essa brilhante exposição, que foi assim de uma simplicidade, de uma clareza muito grande, apesar do tema ser muito especializado. Não é? Então, desembargador Pérez, eu peço autorização para encerrar o evento, não é? E agradecer a assistência das pessoas que ficaram assistindo o nosso evento de hoje. Sim. Eu agradeço a todos aí pelo convite, fico muito lisonjeado. Muito obrigado. Então, tá certo. André, podemos encerrar. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.